Cada pessoa que passava ganhava um folheto. Naquela praça tinha todo tipo de gente: trabalhadores que passavam apressadamente, aposentados que matavam o tempo, crianças que brincavam, mendigos que estavam ali encostados, bêbados, embriagados, muita gente, todo tipo de gente. E os jovens evangelizando, entregando os folhetos com muita dedicação, com muito carinho. Por favor, leia. Deus tem uma palavra para vocês. E assim eles iam distribuindo. Naquela praça, uma pessoa ganhou um folheto. E quando viu que era um folheto falando de Deus, de Jesus, da Bíblia, falou: Que droga, só pode ser coisa de crente mesmo. Pegou o folheto e rasgou e falou: Eu vou rasgar isso bem pequenininho, que assim como eu não quero ler, ninguém vai conseguir ler isso aqui mais. E rasgou, picou e jogou tudo para o alto. E o vento levou aqueles pedacinhos de papéis. Acontece que naquela praça, deitado no chão, estava um homem que há muitos e muitos anos era mendigo. E ele começou bebendo, e por causa da bebida perdeu o emprego. Como não conseguia parar em serviço nenhum, acabou na rua. A família o abandonou, e agora ele estava ali, um verdadeiro farrapo humano, deitado no chão da praça. E ele abriu os olhos, e estava ventando. O vento trazia poeira, trazia sujeira, trazia folha de árvores, trazia papéis, e trouxe um pedacinho daquele folhetinho que o ímpio havia rasgado em centenas de pedaços. E um pedacinho daquele folheto parou na sua mão. E ele pegou aquele pedacinho de papel e leu. E estava escrito assim. E Jesus disse: E mais nada. E ele de novo, aquele pedacinho de papel virou do outro lado e não tinha mais nada escrito, apenas a frase. E Jesus disse. E ele ficou olhando aquilo e pensando: o que foi que Jesus disse? E ele ficou o dia inteiro com aquele pedacinho de papel na sua mão, pensando: e Jesus disse o quê? E ficou meditando, não conseguia jogar fora aquele pedacinho de papel. Mas não tinha mais nada escrito, porém a curiosidade foi tomando conta da sua alma, e ele olhava e lia. E Jesus disse. Mas o que foi que Jesus disse? E ele ficou curioso. O que foi que Jesus disse? O dia foi passando e ele nem se lembrou de comer, nem se lembrou de beber, nem se lembrou de nada. Ele ficava o tempo todo olhando para aquele pedacinho de papel que estava escrito. E Jesus disse: mas o que? Aquela pergunta martelava a sua mente. O que foi que Jesus disse? A praça foi ficando deserta. Era o centro da cidade. Só tinha movimento durante o dia. E ele continuava olhando aquele pequeno pedaço de papel. A curiosidade era enorme. E ele precisava matar esta curiosidade. Aquele pedacinho de papel que parou na sua mão por um acaso. Aquele vento, tantos e tantos pedaços de papéis que foram rasgados, mas somente aquele pedaço de papel que continha aquela frase parou na sua mão. E só continha esta única frase. E Jesus disse. E Jesus disse o quê? O que foi que Jesus disse? Aí ele se lembrou que naquela praça, quase que na esquina, tinha uma igreja crente. E ele falou: eu vou hoje nesta igreja, eu preciso descobrir o que foi que Jesus disse. Ele ficou esperando até as 7 horas da noite.
quando o pastor veio e abriu a igreja. E ele teve vergonha de falar com o pastor. E ele pensou: eu vou assistir a reunião, vou ficar sentado lá no fundo da igreja, nas últimas fileiras. Quem sabe eu descubro o que Jesus disse. E ele ficou sentado lá atrás. E ele cheirava mal, estava sujo, maltrapilho, barbudo, as unhas crescidas, um aspecto horrível. E os irmãos que chegavam para a reunião não faziam discriminação. Mas acontece que ele cheirava tão mal que era impossível alguém ficar sentado perto dele. O ar era irrespirável. E ele continuava olhando aquele pedacinho de papel. A curiosidade ainda aumentava. Ele assistiu a reunião. E quando acabou a reunião, e todos os irmãos foram embora para suas casas, ficou, porém, o mendigo e o pastor. E o pastor, vendo aquele homem lá no fundo, disse a ele: amigo, o culto já terminou, vamos embora, preciso fechar a igreja. Boa noite, pastor. Eu sei que o culto terminou. Eu estou vendo que você precisa fechar a igreja. Só que eu e o senhor aqui. É que eu preciso te fazer uma pergunta. Pergunta? Pode fazer. Pastor, é que hoje eu estava sentado naquela praça, em frente a essa igreja, e eu moro ali há muitos anos. Há 10 anos que eu vivo naquela praça. Eu durmo ali, anoitece, amanhece, e eu estou naquela praça. Pastor, eu tinha família, eu tinha emprego, e olha onde eu vim parar, naquela praça. Eu comecei a experimentar drogas lícitas, o cigarro, a bebida, e depois parti para as drogas, diretamente falando. Hoje estou esse farrapo que o senhor está vendo. Eu tinha família, uma esposa que me amava, meus filhos adoráveis e amáveis, e perdi tudo. Eu troquei minha família por coisas na rua, e eu estou sem destino. Achei aquela praça e vivo ali. E eu tinha emprego, e eu tenho vergonha de voltar para a minha família. Eu não sei se eles vão me aceitar, se eles me aceitariam assim do jeito que eu estou. E hoje eu estava amanhecendo lá, mais uma vez, e quando acordei estava ventando muito, o vento trazia poeira, e galho, e folhas, e eu me deparei com esse papel, que está com essa mensagem, que Jesus disse, mas eu observei e perguntei às pessoas lá na praça, e elas falaram que o povo dessa igreja, alguns jovens dessa igreja, estavam entregando folhetos, e eu vim saber, em busca dessa resposta, o que foi que Jesus disse? Qual é o problema? É que eu preciso saber. Essa pergunta está o dia todo na minha cabeça, martelando no meu coração. E olha, eu tenho um vazio dentro de mim, como eu falei para o Senhor. Eu estou em busca de uma resposta, estou em busca de algo. E eu acho que, pelo que eu vi aqui, pode estar por aqui, eu não sei. Eu quero essa resposta do Senhor. Eu não quero sair daqui sem essa resposta. Amigo, Jesus disse tantas coisas belas, tantas coisas bonitas, que ninguém nunca disse palavras iguais a dele. Eu vejo que você está realmente aflito, a sua situação realmente precisa e requer uma resposta. E eu vou dizer para você algumas coisas que Jesus disse. Sim, pastor, eu quero. Jesus disse o seguinte: eu sou o pão da vida. Quem comer deste pão nunca mais terá fome. E o pão que eu der é a minha carne, que eu darei pela vida do mundo. Mas Jesus disse mais. Jesus disse: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Sim, Jesus disse mais. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E aquele que vive e crê em mim, disse Jesus, nunca morrerá. Crês nisso? Sim, eu creio. Amigo, Jesus ainda disse uma coisa muito importante. Ele disse: Isso é solução para a minha vida.
Ele é o caminho, eu quero esse caminho. Eu estou perdido no caminho da minha vida, Ele é o caminho, eu quero esse caminho. Eu quero o pão da vida. Eu quero a luz que vai me tirar das trevas, porque eu estou em trevas. Eu quero este pão, eu quero que Jesus me ressuscite. Eu quero esse Jesus como meu Salvador, que o Senhor falou em culto. Eu preciso desse Jesus. Eu estava ouvindo a mensagem e falando no meu coração, na minha mente, é aqui que você está no lugar certo, é aqui que eu queria que você estivesse. Eu senti isso ecoando no meu ouvido. Eu senti Deus falando comigo. Eu quero esse Jesus como meu Salvador. Naquele momento, com lágrimas nos olhos, ele recebeu a Jesus como seu único e suficiente Salvador.